Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversa 2. E no episódio de hoje, temos uma entrevista especial com o vice-prefeito de São Miguel do Araguaia, Pastor Eduardo Seabra. Vamos mergulhar numa conversa esclarecedora e inspiradora. E vamos lá! Fala galera, podcast Conversa 2 no ar. E hoje recebendo aqui nosso amigo Pastor Eduardo. Seja bem-vindo, Pastor Eduardo. Obrigado, Lucas. Um prazer, uma alegria estar aqui nessa tarde. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, comentar, dar essa força que todos os seguidores que a gente tem é muito bom, pastor. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui o nosso Pastor Eduardo. É o vice-prefeito da nossa cidade. É uma honra receber o senhor aqui. É uma figura importante para o nosso município. Prestigiar um programa como a gente, começando agora, né? Tira um tempo para poder vir. A gente sabe que a agenda é lotada, mas tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito produtivo e muito esclarecedor. Vamos tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas. E, pastor Eduardo, eu queria começar perguntando para o senhor a respeito um pouco da sua infância, como é que foi, da onde que o senhor é. O pessoal, toda vez que vem cá, eu pergunto, como é que foi sua infância, né? As pessoas veem que tem como a pessoa chegar num lugar importante na vida, né? Hoje o senhor é um vice-prefeito, é um pastor de igreja, então a gente fica feliz, né? Em primeiro lugar, Lucas, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui, cumprimentar aos seguidores, aqueles que acompanham esse podcast Conversa 2. Eu fico muito feliz de estar aqui. Confesso que estava ansioso por esse momento, a gente remarcou algumas vezes pelos compromissos, mas é um prazer. Então, falar de mim, falar da minha infância, falar da minha vida é muito fácil e muito simples, Lucas. Eu sou de uma pessoa de origem, de uma família humilde. Eu sou filho do senhor Jason, da dona Idair, nascido em Ceres, no Vale do São Patrício. Sou goiano do pé rachado, como diz o ditado. Eu sou natural de Carmo do Rio Verde. A gente nasceu em Ceres, mas a minha vida toda foi em Carmo do Rio Verde, igual minha avó dizia, né? Ah, só porque nasceu lá, então gato que nasce no forno é pão de queijo? Não tem essa brincadeira dos nossos avós? Não é bem assim, né? Então, eu sou de Carmo do Rio Verde, próximo a Uruana, próximo a Rubiataba, né? No Vale do São Patrício. Eu sou nascido no ano de 82, então eu tenho cara de 40, mas tenho 41 anos de idade, faço 42 agora no mês de maio, né? Sou filho mais velho de 4 irmãos, somos 3 irmãos homens primeiro, depois a minha irmã, minha mãe já veio ter minha irmã, eu já tinha 17 para 18 anos de idade. Meu pai é de origem de roça, da fazenda, meu avô foi agricultor, teve propriedade rural durante muitos anos, mas por um certo tempo mudaram-se para a cidade. Meu avô comerciante a vida toda, já falecido, meu pai foi comerciante a vida toda, então eu cresci nesse ramo de trabalho. Aprendi a trabalhar muito jovem, muito cedo. Com 10 anos de idade eu já ajudava meu pai no comércio, aprendi a trabalhar com muita dedicação e honestidade, adquirir, comprar minha primeira bicicleta, como as pessoas de origem, né, que aprendem isso que é muito importante, eu aprendi isso desde muito cedo. Mudei para Goiânia no ano de 97, eu já tinha meus 16 para 17 anos de idade. Meus pais foram também em busca de melhorias na vida, no comércio. E em Goiânia estive morando até o ano de 2003. Porque em 2003 eu digo que Deus me deu a oportunidade de passar um tempo fora do Brasil. Estou falando de uma forma bem resumida da minha vida.
Eu morei por 3 anos e alguns meses nos Estados Unidos. Foi uma experiência de vida inigualável, que eu conto isso com humildade, mas com muito orgulho ao mesmo tempo, porque conhecer uma cultura de outro país e poder ter essa experiência de vida, eu confesso que foi para mim muito importante. Voltei dos Estados Unidos, já namorava com a minha esposa, né? E voltei para me casar. A gente ficou noivo, a gente se casou. Em Goiânia fui trabalhar no ramo de comércio também, que é a experiência que eu tinha a vida toda. Fui vendedor de loja, fui cheguei a ser subgerente, depois gerente de loja, até que no ano de 2009 nós nos mudamos para São Miguel do Araguaia. Já se completam 15 anos agora que eu e minha esposa viemos para São Miguel. Aqui construímos a nossa família. Eu digo construir porque aqui nós tivemos nossos filhos, né? E viemos com o intuito inicialmente de vir a trabalho, e Deus direcionou outras portas aqui. Abriu-se as portas do ministério. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Madureira em São Miguel do Araguaia, desde o ano de 2009, há 15 anos dirigindo a congregação ali no setor Vila Martins, que a gente conhece carinhosamente como comandante. Então isso é um pouco da minha vida até chegar aqui. É claro que eu falei bem resumido, né? Eu já tenho 17 anos de casado, Lucas. Sou casado com a Denise, que é psicóloga, né? Tenho 3 filhos, que é o Isaac, de 10 anos, o Ezequiel e a Eduarda, que é o meu casal de gêmeos que Deus nos deu agora. Estão com 1 ano e 4 meses. É um pouquinho da minha vida até chegar aqui de forma bem resumida. Pastor Eduardo, falar um pouco sobre o ministério. Eu gosto muito de falar sobre ministério, porque a maioria das pessoas que veio aqui até hoje, eles são assim, do berço evangélico, tem ligação com a religião, e como o senhor carrega esse nome, Pastor Eduardo, fala um pouco de ministério. Como é que o senhor começou para ser pastor? Como é que foi esse chamado aí? Como é que aconteceu na vida do senhor? Então, Lucas, e os nossos ouvintes, a gente usa uma expressão no meio cristão evangélico, fala da conversão, né? Eu me converti ao evangelho, ao meio evangélico, no ano de 95. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, ainda adolescente. Confesso que tenho minha vida toda servindo a Deus, porque ainda muito em tenra idade quando eu me converti ao evangelho. E dessa idade, desse tempo para cá, aprendi a me dedicar muito ao meio cristão, com pais que nos apoiaram, tanto eu quanto meus irmãos. Eu não sou o único pastor na minha casa, meu pai é pastor, meu irmão mais novo, Leonardo, agora é pastor também, consagrado, dirigente de igreja, mora no estado do Espírito Santo. Um beijo, Léo, para você e sua família, que vão me assistir aí também, estão me assistindo, né, para a Débora, né, e a sua família, que estão lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, e o Ricardo com a sua família, meu pai e minha mãe, que estão em Goiânia. Então, desde adolescente, servindo a Deus, aprendendo as coisas da cultura cristã, daquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus, e nesse período, me dedicando, né, fazendo cursos, aprendendo, e aprendi e me tornei obreiro ainda na casa do Senhor, na igreja, desde os 16 anos de idade. Com 18 anos de idade eu já era graduado a presbítero, e a gente vem se dedicando ao longo desse tempo. Em várias igrejas por onde eu passei, eu fui auxiliar dos pastores a qual eu servi, tanto nos Estados Unidos também, quanto depois que cheguei ao Brasil, estando em Goiânia. E quando viemos para São Miguel do Araguaia, como eu disse na minha fala anterior, eu vim com o intuito de estar mais próximo da família. Porque o meu sogro, o pastor Isaías do Prado, veio para ser pastor-presidente, e eu vim com a minha esposa para a gente ter uma nova experiência de vida e acompanhando também, com o intuito de trabalhar. Eu tinha uma experiência boa no ramo de vendas de material de construção, fui gerente de loja, mas chegando aqui, eu gosto de dizer assim, Deus direcionou muito a nossa vida para outro lado, que é o lado do ministério, né? Nós fomos convidados, então, para assumir a direção da Igreja Assembleia de Deus do setor Vila Martins. A gente chama de uma congregação, né, que é a espécie de uma filial da igreja sede, da igreja matriz, que é aqui na Rua 7, em frente à rodoviária, no setor oposto. Então nós estamos ali desde o ano de 2009, dirigindo aquela igreja, passando por diversas experiências, né, com aquela população. Aprendemos a amar o povo do setor Vila Martins, porque 15 anos é uma história, né, é uma vida. E desse tempo, construindo, aprendendo, eu sempre gostei muito de estudar, de me dedicar. Então, ao longo desse tempo,
como desde a juventude, me dedicando, fazendo cursos de teologia, cursos na área ministerial, para a gente poder fazer aquilo que nos foi confiado com qualidade, com excelência, que é aquilo que a gente prega. Esse é um pouco do meu ministério enquanto pastor até aqui, e confiando que Deus tem melhor ainda para dirigir os nossos passos a partir de agora também. Pastor Eduardo, falando ainda um pouco sobre o ministério, a gente vê que a congregação Vila Martins, ela teve um crescimento muito grande, né? Tanto como pessoas, tanto na questão da estrutura. E assim, a gente vê que cabe a uma boa administração, né? Porque não é só ter o dom de Deus, tem que ter também a parte que você tem que ser um bom administrador, para poder conseguir administrar um dinheiro que não é nosso, né? Que não é seu, dinheiro dos irmãos, e lá foi feito uma estrutura muito grande. Então, assim, a gente parabeniza o senhor também por isso também. A gente vê ali que ficou muito bom a estrutura da Vila Martins. Se tem algum projeto para crescer mais a igreja, o que é a visão do senhor quanto à infraestrutura da igreja ali? Então, Lucas, quando nós tomamos posse ali na Vila Martins, no dia 19 de outubro de 2009, era uma igreja pequena, com menos membros, uma quantidade pequena, e ao longo do tempo a gente vai dedicando, trabalhando, né? Deus nos deu a oportunidade de ter ali inúmeros, dezenas de amigos, de irmãos. Hoje existem dezenas de famílias que estão no Mato Grosso, em Goiânia, no Tocantins e outros estados, que saíram dali, que começaram o ministério ali, dirigem a igreja em outros locais. A gente louva a Deus por poder estar sendo esse canal de bênção também na vida dessas pessoas. Mas ao longo do tempo, Deus nos deu a oportunidade, você falou sobre administração, como eu trabalhei muito nessa área comercial e fui subgerente de loja, depois gerente de loja, em Goiânia eu tive a oportunidade de iniciar o curso de administração de empresas, e depois quando vim para São Miguel, eu vim concluir aqui e acabei me dedicando também na área de ciências contábeis. Também sempre fui muito dedicado com essa questão administrativa. Na Vila Martins, a gente teve a oportunidade ao longo desses anos, à frente da igreja ali, de estar investindo também, não só em pessoas, né? Porque o reino de Deus ele é feito quando você conquista vidas, pessoas. Eu acho que o importante, do mais importante do ministério é isso, é você poder ajudar pessoas, ajudar um jovem a se libertar das drogas, ajudar um casal que está passando por conflitos, e poder ser um conselheiro, uma mão amiga, um braço estendido, né? Receber crianças. Eu me lembro no ano de 2010, logo recente que ali chegamos, criamos um trabalho com relação às crianças do setor, e a gente chamava para o domingo de manhã para vir para a igreja, que é a escola bíblica dominical, e a gente começou a preparar ali uma coisa simples, que era um lanche, um leite com Toddy, um pão com margarina e uma rosca, e o intuito também do trabalho social, trazendo essas crianças e ao mesmo tempo levando a palavra de Deus para esses lares, para essas vidas. Que nós sabemos que uma criança, um adolescente que cresce ouvindo a palavra de Deus no meio cristão, ele tem uma tendência a ser um jovem melhor na sociedade, a ser um pai de família, amanhã melhor. Então isso ao longo dos anos veio trazendo um resultado. Hoje a gente tem a oportunidade de ter uma igreja de um porte médio, uma estrutura boa de construção para oferecer para os membros, para a igreja, ao longo desse tempo. E a sua pergunta que você me fez, é claro que a gente tem objetivo, né? Ao longo do tempo, há uns 3 anos atrás, nós começamos um trabalho evangelístico na parte de baixo do setor, a gente chama a expansão do setor Vila Martins, e ali nós começamos a visitar as casas, fazer culto nas casas, isso começou a dar resultado. Tanto que hoje nós temos uma segunda igreja construída no setor Vila Martins, sob a direção do pastor André Ribeiro. Um abraço para o pastor André e para os nossos irmãos lá da Vila Martins e da expansão Vila Martins também. Né? Hoje tem uma segunda congregação ali. Então os cultos ali acontecem na congregação da Vila Martins, que é na Avenida Amazonas, quadra 47, lote 1, lá de frente ao supermercado Sol Nascente, na avenida principal. Os nossos cultos lá são quarta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Mas, ao mesmo tempo, na expansão, que faz parte do mesmo trabalho, acontece na segunda e na sexta. Então, nós temos trabalho na Vila Martins segunda, quarta, quinta-feira tem culto nos lares, tem os cultos que acontecem nas casas. Na sexta-feira tem na expansão e domingo tem de manhã e à noite. É um trabalho vasto que a gente tem procurado alcançar ao longo desse tempo, ajudando vidas, famílias. Né? É claro, com o objetivo, se Deus nos der a condição, por que não construir uma igreja maior?
É o nosso sonho também, até porque Deus dá o azeite conforme o tanto de botija. Se as botijas cessou, o azeite parou. Então a gente acredita que se Deus nos der condição e abrir essa visão e o coração do povo, sem dúvida, Lucas, nós vamos sim empreender algo maior para Deus ali. É isso aí, pessoal. Estamos recebendo aqui o pastor Eduardo, batendo um papo aqui com o pastor, uma conversa descontraída. Pastor, a gente vê igual eu falei sobre o crescimento da congregação Vila Martins, foi exponencial com a sua vinda para aí. E assim, a gente fica feliz por ver esse crescimento. E também falar um pouco sobre a questão de formação. A formação sua é hoje formação acadêmica. Então, eu sou formado em Ciências Contábeis, Lucas. Eu tive a oportunidade de começar um curso de empreendedorismo na pós-graduação e fiz agora recentemente uma outra pós-graduação que é na área de Psicologia Eclesiástica, que é voltada, é um curso de pós-graduação, mas voltado mais para a área ministerial. Então, a minha formação, apesar de formado em Ciências Contábeis, nunca exerci a profissão. Né? Eu uso na prática, no dia a dia, mas tenho formação acadêmica nessa área. Mas, como o senhor falou, o senhor não exerceu em uma empresa, mas a gente vê que tem usado aí bem na gestão da igreja, e isso é muito importante. Pastor Eduardo, fala um pouco também sobre a entrada na política, porque as pessoas às vezes não entendem como é que foi essa entrada, como é que o senhor recebeu esse novo chamado também, né? Assim, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que o senhor faz é direcionado por Deus. Então, assim, para as pessoas entenderem como que o pastor Eduardo chegou na política, como é que foi essa questão? Essa pergunta ela é feita sempre para mim e eu tenho até orgulho de respondê-la, porque foi de uma forma tão natural, Lucas, de uma forma assim, até surpresa para mim, porque político todos nós somos, até aquele que diz que não porque isso faz parte do nosso dia a dia. Né? As coisas que acontecem na cidade, na sociedade, nós estamos convivendo com isso diariamente. Mas eu sempre gostei da política, sempre me envolvi politicamente, acho que faz parte um pouco até da minha natureza. E quando chegamos a São Miguel, a gente sempre envolveu nessa causa também, defendendo a cidade, defendendo os nossos objetivos, defendendo o grupo que nós fazemos parte. E sempre fui filiado a partido político, sempre defendi ideias, né, daquilo que a gente acredita. E defendi um projeto que nós fazemos parte nele desde 2011, mas nunca me coloquei verdadeiramente dentro disso como sendo um candidato. Nunca fazia parte isso dos meus objetivos. Até que um dia, aconselhado por alguns amigos, pessoas muito próximas, falou: por que você não sai candidato a vereador? E eu falei: não, tem pessoas aí, eu estou aqui para aconselhar, para ajudar. E um dia surgiu realmente, eu acho que fui alimentando, elas foram me alimentando disso, não sei se eu estou falando certo, mas aí surgiu realmente o desejo de colocar o meu nome à disposição. E uma reunião de um grupo político, então próximo das eleições passadas, de 2020, em uma reunião com o nosso grupo, Lucas, alguém citou lá: por que nós não apresentamos o nome do pastor Eduardo como pré-candidato a vereador representando o setor Vila Martins? Eu fiquei até assustado, porque eram conversas informais e virou uma conversa formal em uma roda de política, vamos dizer assim. E ali meu nome foi muito bem aceito, as pessoas aceitaram bem. Eu confesso que eu tremia as bases, tremia as pernas naquele momento. Cheguei em casa, compartilhei com a esposa, ela assustou, porque era algo que a gente gosta, mas não daquela forma. E começou-se ali, então, um projeto de pré-campanha a vereador naquela época. Nosso nome teve uma amplitude muito boa, teve um alcance muito bom, principalmente no setor Vila Martins, onde eu ando na rua e conheço as pessoas pelo nome, as pessoas me conhecem. Não sabe, independente de ser o vice-prefeito, mas o pastor Eduardo, que está ali desde 2009. E aí começamos a conversar com as pessoas, falar da política que eu acredito, que é a política séria, responsável, competente, a política honesta, que aos olhos de muitos parece demagogia, mas é a forma que eu acredito, que a política precisa ser feita por pessoas
sérias, pessoas com responsabilidade com a coisa pública. O nosso nome alcançou uma amplitude muito boa, até que foi escolhida pelo grupo com a possibilidade de ser um pré-candidato a vice-prefeito na época. Fomos escolhidos, fomos aceitos, e pela bondade do povo e de Deus em primeiro lugar, estamos sendo hoje vice-prefeito de São Miguel do Araguaia, né, com findar do mandato agora em 2024, já na reta final, estamos aí nesse projeto. Pastor Eduardo, enquanto vice-prefeito do município, a gente sabe que o poder do vice-prefeito não é tanto igual ao da prefeita, né? Igual ao do prefeito. É mais a questão do aconselhamento, tá ali dando aquele suporte. Mas a gente vê que o senhor é um vice-prefeito muito atuante, né? A gente vê que o senhor está em várias reuniões, buscando recursos para São Miguel do Araguaia. Nesses praticamente 4 anos de mandato, o que o pastor Eduardo trouxe para São Miguel, a população? Então, Lucas, uma das coisas que eu pedi na época, junto com a formação da chapa, da aliança, é que fosse me dada a oportunidade de ser um vice-prefeito atuante, tivesse condições de não estar ali por brincadeira, não estar ali por passar tempo. Se a população confiou e Deus me confiou, eu queria fazer valer a pena, e eu agradeço, né, a nossa prefeita pela oportunidade que me foi dada, pela liberdade que me foi dada, né, para estar ali junto, como você disse, com poderes praticamente limitados. O vice-prefeito, ele não tem poder e autonomia. A definição de tudo é da prefeita e dos secretários. Mas junto com a prefeita eu tenho a liberdade de ser um conselheiro, de ser um amigo, né, de ter abertura para atender, em primeiro lugar, a população da nossa cidade. E ao longo desse tempo, com esse objetivo de ser um vice-prefeito atuante, a gente tem essa preocupação de fazer as causas do nosso município. E nesse tempo a gente entende que as eleições elas acontecem a cada 2 anos. Esse ano teremos eleições municipais, mas daqui 2 anos e alguns meses já teremos as eleições, vamos falar a nível nacional e estadual. Quando a gente vota aos nossos deputados, aos nossos senadores, ao governador, a gente leva a votação do nosso município para eles. Então eu entendo e sempre procurei levar dessa forma, com muita seriedade, que se eles vêm aqui buscar o voto deles, nós também temos condição de buscar representatividade diante deles. Então a gente vem desde o início buscando ter representantes nesta área. E ao longo desses 3 anos e 4 meses, por se completar agora, a gente tem se preocupado em ser, como diz o ditado antigo da minha mãe, um pinhel no pé dos deputados. Porque São Miguel do Araguaia não pode ficar à mercê de apenas os votos serem levados. Então a gente tem representantes, eu agradeço aos nossos deputados que têm acreditado nisso, destinando emendas, recursos, como você disse, por diversas vezes, dezenas de vezes, indo a Goiânia, indo a Brasília, em reuniões, em ministérios, em busca de recursos de acordo com as necessidades. Eu sempre procurei, desde o início do mandato, visitar as secretarias, os órgãos, as instituições, colocando-me à disposição, sem medo de colocar a cara à tapa, porque a gente sabe do desafio da coisa pública. As pessoas que estão de fora têm uma visão de que é tudo fácil, de que é tudo com facilidade. Não é, existem limitações, existem burocracias, existe um Ministério Público, existe, né, um Tribunal de Contas, é tudo muito sério e rigoroso, e é certo que seja assim, eu concordo que seja. Mas a gente vem, quando a gente visita um órgão, por exemplo, deixa eu citar um exemplo, recentemente visitando, há uns 7 meses atrás, o posto de saúde do centro da cidade, ali na Rua 3. E ali visitando, conversando com a coordenação, com as enfermeiras, com os agentes de saúde, a gente identificou uma necessidade muito grande. É o primeiro posto de saúde construído em São Miguel do Araguaia, muito antigo, tudo muito cheio de filtrações, tudo muito precário, precisando de uma reforma urgente. E quando eu falei ali com a coordenadora, o que a gente pode fazer para melhorar? O que podemos fazer? Elas pediram a opção de uma reforma. E aquilo entrou no meu coração, porque a gente tem que colocar à disposição para fazer valer a pena aquilo que foi confiado. E eu fui logo em seguida a uma visita a Goiânia, ao deputado estadual Clécio Alves, e levei o pedido a ele. E ele nos destinou de imediato uma emenda de R$300 mil para a reforma daquele posto de saúde. Estou só citando um exemplo,
dentre as dezenas de inúmeras situações que a gente tem alcançado ao longo desse tempo, enquanto estamos sendo vice-prefeito. O posto de saúde, por sinal, não é coincidência, mas é uma coincidência triste. Meses depois, um mês e meio depois, o posto de saúde foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque as situações ali já estavam precárias. Então, hoje, o pessoal do centro da cidade é atendido na unidade de saúde do setor aeroporto 2. Se você for lá hoje, o posto da rua 3 está com cadeado, trancado. Mas eu me alegro, Lucas, porque nesse tempo o projeto está pronto, está cadastrado, né, no governo do estado, o recurso já está cadastrado, o projeto já está todo pronto para dar a entrada na licitação agora, nos primeiros dias do mês de maio. Então, dando a entrada na licitação, a empresa que vai ganhar vai vir, vai fazer a obra aí dentro de um mês e pouco, 3 meses, e eu acredito que até o meio do ano nós teremos o posto de saúde reinaugurado, bonito como ficou o da Vila Martins, que nós também trouxemos o recurso, como ficou do setor oeste agora recentemente, né? Então, ao longo desses 3 anos e 4 meses, a gente vem se orgulhar com alegria, mas também com humildade, de poder já ter conquistado para São Miguel do Araguaia mais de 8 milhões de reais em recursos, por emendas dos nossos deputados estaduais, federais e senadores, tanto para a área pública quanto para instituições, como conquistamos agora mais de 500 mil para a PAI do município. É um pouco do nosso trabalho enquanto vice-prefeito. O Eduardo, a gente fica feliz de ouvir isso, porque assim, a gente vê que o trabalho do político é esse, é buscar recursos, buscar emendas, né? Fiscalizar algumas coisas. A gente sabe que a Câmara, os vereadores têm esse papel também de fiscalizar, é deles de fiscalizar, de buscar recursos. E assim, o senhor como vice-prefeito tem que fazer diferença porque em outros mandatos, o vice-prefeito fica, ele, às vezes nem na prefeitura não vai. A gente vê que tem ali seu gabinete, quando vai o senhor está ali. E assim, uma coisa que o senhor falou que é interessante, e quando você está fora da máquina pública, você começa a falar, a gente julga, mas esses políticos não fazem nada, o prefeito não faz nada, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu estou como conselheiro tutelar em São Miguel do Araguaia, e quando a gente está fora, você tem uma visão. Você fala, eu vou entrar lá dentro e vou fazer assim, 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 assim. Só que quando você entra, que você começa a ter conhecimento, você começa a esbarrar na burocracia, você gosta de ter Ministério Público, tem todo mundo, tem um contexto ali que não permite você fazer do seu jeito, né? Nem às vezes, talvez seu jeito também não seria certo, mas você tem que seguir certos padrões. Uma coisa que até a gente estava conversando hoje numa reunião é o tal do ofício. Quer falar com o órgão, é ofício para lá, ofício para cá, né? Não é aquele negócio eu vim aqui falar para do não sei o que, resolvi, tem um ofício. Então essa burocracia às vezes dificulta, demora muito. E assim, as pessoas às vezes elas julgam muito o político mal, achando que não faz porque não quer, igual para o senhor ver. Se conseguir o recurso, tem um prazo para essa emenda cair, tem um prazo para licitação, tem um prazo para construir. Se fosse do nosso querer, né, pastor, mandava ali fazer e estava pronto, né? Então, assim, a gente destaca, a gente frisa, eu friso isso porque a gente tem que ser justo pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido como vice-prefeito, porque tem desempenhado um papel, a gente já até viajou junto, Sim, buscando alguma... E que susto, hein, Lucas? Foi uma viagem boa, mas tivemos aí passamos aí por um pequeno acidente, mas que Deus deu livramento. Verdade. A gente estivemos ali em Brasília, buscando ali alguns recursos, algumas soluções. Então, assim, a gente vê que o senhor está trabalhando. E ainda, como vice-prefeito, o senhor tem alguma coisa que o senhor almeja, que o senhor não conseguiu ainda, para São Miguel? Lucas, tem muita coisa, né? A gente gostaria sempre de poder fazer mais. Mas até essa situação toda é toda muito burocrática, né? Eu fico de alma lavada e feliz porque a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance, sem nunca ausentar a responsabilidade de correr atrás, né? Como diz meu sogro, correr atrás o tanto que a perna der conta, né? Se não der conta, a gente não faz. Mas fico feliz de poder ter feito. Agora, é claro, se for perguntar se tem vontade, sonho, temos muitas vontades. Nós vemos um povo de São Miguel do Araguaia tão amável, tão carinhoso, um povo tão respeitoso. Me recebeu a minha família aqui. Hoje eu, não sendo nascido em São Miguel, me sinto como um são miguelense, como um cidadão dessa cidade.
não tem a mínima vontade de ir embora. Diz que quem bebe a água do córrego do ouro, e a gente bebe todo dia, sabe da alegria que é isso. Mas o sentimento é de tentar ainda, ao decorrer desse final de ano, conseguir fazer mais alguma coisa. A gente tem algumas coisas por acontecer ainda, né? Por citar aqui a emenda que a gente conquistou, que está em fase final de projeto ainda, que é para reconstrução e reforma da praça de esportes do centro da cidade, aqui nós conhecemos quadra municipal, construída há 41 anos atrás, né, o deputado João Campos destinou mais de R$ 500 mil, o projeto está sendo finalizado, eu acompanho isso muito de perto, pensa numa pessoa que fiscaliza mesmo, fica de perto, já está sendo finalizado o projeto, já foi celebrado o convênio com a Caixa Econômica, o dinheiro já está nas contas da prefeitura, esse é um recurso federal, então o dinheiro veio primeiro, agora o projeto está sendo finalizado, né? Recurso ainda para a saúde que está por vir, recurso em máquinas que ainda está por vir, todo esse prazo de licitação é muito demorado, mas algumas coisas ainda vão acontecer. E eu sempre gosto de frisar, Lucas, e os nossos ouvintes que nos acompanham, isso não é um trabalho meu, é um trabalho de um grupo. Porque para você poder ir cobrar de um deputado, de um senador, é um recurso para a sua cidade, você tem que ter representatividade. E representatividade não se conquista sozinho, conquista com pessoas que trabalham unidas por um mesmo objetivo. Então eu gosto sempre de frisar isso para não parecer, eu, não, é nós. A gente não faz nada sozinho. Se a pessoa que bate no peito e fala do eu, ele está se orgulhando de algo que não é dele. Tudo é construído em conjunto, né? E a gente tem procurado fazer um trabalho aí, todos nós, em prol da nossa São Miguel do Araguaia. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje com o pastor Eduardo. Nós vamos para os nossos intervalos comerciais, tomar um cafezinho agora aqui, moer as palavras. Isso aí. E, pessoal, no próximo bloco, fica aí que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Fala, galera, estamos de volta. Hoje aqui recebendo o pastor Eduardo, nosso vice-prefeito de São Miguel do Araguaia. E um papo muito bom, muito agradável. Muito obrigado, pastor Eduardo, mais uma vez, por estar... O senhor está tendo tirar um tempo para vir aqui. Pastor Eduardo, ainda falando um pouco sobre vice-prefeito, falar um pouco também sobre a questão da pré-candidatura, né, que o senhor hoje é pré-candidato a prefeito de São Miguel do Araguaia. Então a gente vê que o senhor gostou mesmo na política e o senhor tem essa pretensão aí de ser um pré-candidato, né, em São Miguel do Araguaia. E ainda sendo vice-prefeito, o que o senhor tira de experiência como vice-prefeito hoje? O senhor vai carregar para sua vida toda?
Lucas, mais uma vez, obrigado, né, nesse segundo bloco, aos nossos ouvintes que estão nos assistindo, a vocês aí da produção, Wesley, né, tá ali nos bastidores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, Lucas, essa conversa já começou um pouquinho mais séria, né? Pré-candidato a prefeito. Realmente, nós colocamos o nome como apreciação como pré-candidato a prefeito. Naturalmente, as pessoas dizem isso no meio político, todo vereador ele é pré-candidato à reeleição e o vice-prefeito, naturalmente, ele vem como candidato, como pré-candidato à eleição, né? E nós estamos com esse objetivo aí. Como você disse, gostei sim, porque eu acredito que a política tem que ser feita por pessoas boas, honestas, competentes. Eu nunca tive medo de desafios na vida. Como eu disse no início da minha fala, aprendi a trabalhar ainda criança, aprendi a ter responsabilidade na vida. Informalmente, aqui na hora do cafezinho, nós conversando, eu falando sobre quando eu morei fora do Brasil, em 3 anos de muita relação, de muita economia, para conseguir ter alguma coisa na vida, para conseguir ter um objetivo na vida. Meu pai me ensinou desde muito novo a trabalhar, ser honesto, para não pegar nada do alheio e a economizar e guardar as coisas para a gente ter um futuro um pouco melhor com a família. E nesse tempo, estando vice-prefeito até aqui, por se completar 4 anos no final desse ano, a gente tem aprendido quanto a população, as pessoas precisam de pessoas honestas, pessoas competentes e de gestor. É o objetivo que eu tenho como objetivo no futuro. Lá no período da campanha, não é o momento certo para isso agora, mas é o que eu tenho a mostrar e pregar, o objetivo de fazer uma gestão séria, competente, enxuta, porque São Miguel do Araguaia é uma cidade linda, maravilhosa, de pessoas trabalhadoras, honestas, e merece, precisa sim, ter esse olhar voltado. Mas deixa eu só, desculpa, refaça a sua pergunta final, que eu envolvi aqui e acabei... Assim, como vice-prefeito, o senhor vai levar para sua vida toda de experiência? Porque, assim, é um cargo que muitos almejam e poucos conseguem, né? Mesmo sendo vice-prefeito. Sim, Lucas, eu vou contar uma experiência que me emocionou muito alguns dias atrás. Como eu disse, nós temos um casal de filhos gêmeos, o Ezequiel e a Eduarda. Eu brinco com eles, meus 2 pichotinhos pequenininhos. E eu fui levar eles com a minha esposa para vacinar, 1 mês atrás, mais ou menos. A gente sempre vacina aqui no posto de saúde do setor oeste. Um abraço para a irmã Marinalva, sempre nos recebe tão bem lá, a Roberta, a Joelma, né? São tão carinhosas com as nossas crianças. E ali eu fui com o Isaac, naturalmente levei ele também, minha esposa, e 2 crianças, para ela ir sozinha é difícil. E aí a minha esposa lá dentro, com um já chorando lá, levando a agulhada, e eu aqui de fora com o Isaac intertendo o outro para depois ser vacinado. E eu conto isso com muita alegria, eu me emociono, porque eu chamei o Isaac para mostrar para ele, né? A placa de inauguração da reforma do posto de saúde do setor oeste. Onde isso não é orgulho, falo isso com muita humildade, mas para responder sua pergunta, mostrei para ele, falei, Isaac, tá vendo aqui o nome do papai? Eu acho que o mais importante, Lucas, é a gente deixar um bom legado. Eu falo sempre, em qualquer área da sociedade existem pessoas boas, pessoas ruins. Depende da gente querer ser e fazer diferença onde estamos. Enquanto pastor, eu tenho procurado fazer diferença, me dedicar. A gente tem excelentes líderes cristãos hoje na nossa cidade, na sociedade de uma forma geral. Assim como temos pessoas também em todas as áreas, no judiciário, na política, na sociedade, no comércio, e na política não é diferente. Eu acho que a minha maior alegria, o meu maior orgulho que eu quero levar, amanhã, se a política terminar dia 31 de dezembro de 2024 para mim, é poder ter o legado, o prazer de andar pela cidade com a cabeça erguida. De dizer assim, eu não fiz parte de nada errado, eu não fiz parte de corrupção, eu não tenho nada. Eu falo isso aqui com orgulho, vai ficar gravado, e eu faço questão de dizer, se alguém tem alguma coisa contra mim, pode mostrar em rede social. Eu não tenho, falo com alegria. Não faço parte de negociata, não faço parte de nada e nem farei. Quero continuar sendo chamado o pastor Eduardo por onde eu passar, se eu sair da política amanhã ou depois, ou se continuar, mas com orgulho de um legado transparente, de saber que você passou por uma parte da história da nossa cidade, deixou um nome, uma história escrita, e as pessoas amanhã ou depois
Eu lá na rua de casa, eu ando muito com meus filhos de tardezinha, de uma motoquinha deles, o Isaac de bicicleta. Eu gosto de fazer isso, eu sou muito família, Lucas. Eu gosto muito de ter um tempo com meus filhos, porque, como você disse, já é tão corrido. Se a gente se envolver só com as coisas da vida, as crianças crescem, daqui a pouco você não viu os filhos da gente crescer. Você tem filhos pequenos, Sim. você sabe disso. Eu andando ali com eles, aí tem umas crianças que brincam lá numa pracinha lá chamada Praça da Árvore, que na verdade não é uma praça, só tem a calçada e as árvores, né? Merece uma praça bonita lá. Aí as crianças veio correndo um dia e a menina virou e falou assim: é você que é o prefeito? A criança não entende, né? As expressões. Eu falei: sou o vice-prefeito. Ela só podia fazer uma pracinha aqui para nós brincar. Falei: vamos fazer sim, vamos fazer. Que jeito que vocês querem? E comecei a conversar, e o Isaac entrou na conversa. E não, nós queremos uma casinha, um parquinho, um escorrega. Criança é muito espontânea, né? Uma caixinha de areia pra gente brincar e tal. Eu falei: então tá bom, vamos botar uns banquinhos para vocês sentar e tal. As árvores vai continuar para ter sombra. E a partir daí, todos os dias que eu ando com as crianças, 5h30, 6 da tarde, eles estão ali, eles vêm correndo e brigam: ô prefeito, ô prefeito. E ontem eu estava ali andando com eles, e aí eu peguei o celular para tirar uma selfie com meus filhos assim, né? Os pequenininhos no carrinho, o Isaac na bicicleta. Aí o menininho veio de lá correndo: ô prefeito, ô prefeito. Aí eu: oi, tudo bem? Já, alguns eu aprendi o nome, outros não. Aí a menina virou e falou: o senhor podia tirar uma foto com a gente? Eu estou citando um exemplo aqui de algo que tem que ser deixado. Eu acho que é isso. Você ter amizade, ter respeito, por onde passar, por onde andar, as pessoas olhar para você e não ter rejeição, não ter do que se envergonhar, não ter o que falar. Podem falar mal por algo que não conseguiu ser feito, que agradar, nem Jesus agradou aos seus apóstolos, mas não ter o que falar de coisas erradas, acho que é transparência. Isso aí eu quero levar com orgulho, Lucas. Falo isso aí sem medo mesmo de errar. Pastor Eduardo, hoje o senhor está vice-prefeito e é pré-candidato a prefeito de São Miguel do Araguaia. A gente sabe que uma candidatura não é fácil, né? A gente sabe que concorrer a um pleito a prefeito é difícil, mas o senhor hoje, sendo pré-candidato de São Miguel do Araguaia, você está por qual partido o senhor está hoje? Então, Lucas, partido político é importante, né? Uma filiação, uma migração partidária para que a gente se encaixe na legislação eleitoral, vamos assim dizer. Eu fazia parte do Republicanos, fui eleito pelo Republicanos enquanto vice-prefeito, mas agora na janela de transferência, no início de abril, a gente fez uma migração. Hoje eu estou filiado ao PSD. A gente deixou o Republicanos, a questão de identificação, teve mudança no estado, de direção partidária, e a gente não se identificou com essas mudanças, e a convite do senador Vanderlan, você esteve lá conosco, do Samuel Almeida, ex-deputado estadual, nós fizemos uma migração então para o PSD, que é o partido, né, socialista democrático, um partido de direita, de centro-direita, que identifica também com as mesmas, a liderança do partido é de uma liderança cristã evangélica, como a gente. Então hoje nós estamos filiados ao PSD, o partido pelo qual nós queremos lançar lá na frente a nossa candidatura a prefeito. Pastor Eduardo, é uma pergunta que eu quero fazer para todos os pré-candidatos que forem vir aqui. Fizemos para o candidato passado e quero fazer para o senhor, que é uma pergunta polêmica, basicamente. O pessoal do município sempre pergunta, questiona sobre a OS. Né? Porque, assim, tem uns que é contra, uns é a favor. Então, assim, qual é o posicionamento do senhor sobre a OS? A OS, a Organização Social. Os hospitais, os meios políticos hoje usam muito dessa forma, que é o terceiro setor, né? Hoje é muito pregado sobre isso. O Hospital Municipal da Ilha do Amaral, ele é gerido, administrado pelo MOES. As pessoas sabem disso, né? A maioria da população discorda, como você disse. Existem erros e acertos, a gente não vai dizer que existe só erro, porque tem acerto. Tem coisas, eu até gosto de dizer que eu acho que não é erros, acho que é pontos de melhoria. Tem coisas que podem ser melhoradas. E falar sobre a OS, Lucas, a gente tem que falar com muita propriedade. Eu não gosto de falar nada pelos cotovelos, porque a gente responde pelas nossas palavras, né? Se a gente falar coisas só por falar, você pode
está errando e colocando em xeque também até a minha função enquanto vice-prefeito. Porque se eu estou ali, eu tenho que procurar me inteirar e aprender para falar as coisas. E até porque, enquanto vice-prefeito, eu estou ali também, dentro das secretarias, aprendendo, procurando estar a par das situações, para, dentro de uma condição amanhã, poder fazer com propriedade. Quando o município ele gere um hospital pela OS, é por alguns motivos. Eu vou falar a realidade de São Miguel e vou falar também a forma geral. A OS ela gera o hospital por alguns motivos. Vou dar exemplos sem citar dados específicos que eu não tenho em mãos e nem poderia citar, porque são coisas internas de contabilidade do hospital. Um exemplo, o hospital ele era gerido, eu falei isso recentemente em uma outra entrevista, ele era gerido, vamos dizer aí há 12 anos atrás, em uma outra gestão ou 3 gestões anteriores, um exemplo, com um valor X, não vou citar valores. Ele hoje é gerido com um contrato que é pago pela OS, isso não é segredo, um contrato de R$1 milhão hoje, para gerir o hospital, num valor aproximado do X mais alguma coisinha. Só que nós colocamos em conta 12 anos depois. O que se mudou em 12 anos? Muita coisa. Por que o valor ainda é aproximado do que era administrado há 12 anos atrás? Porque a OS ela tem uma facilidade naquilo que nós chamamos de desburocratização da coisa pública. Tudo que é feito da forma pública, seja uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, um governo de Estado e daí por diante, até o judiciário dessa forma, vou te dar um exemplo. Nós vamos comprar essa mola aqui para montar coisas lá na Secretaria de Obras. Você vai lá na ferragista, um exemplo, e compra essa mola aqui por R$1, vou dar um valor fictício. A prefeitura, para comprar essa mola, você não pode ir lá e comprar. Você tem que fazer um sistema de licitação para comprar esse equipamento. Estou dando um exemplo. Bem longe da realidade, mas para entender. Tem que ser um processo de licitação. Porque a licitação, ela fiscaliza a coisa pública, ela coloca em ordem e torna igual a possibilidade de todos poderem participar. Então, quando se abre a licitação, a tendência na licitação, Lucas, é que essa mola seja comprada abaixo de R$1, que tem uma concorrência. 3, 4, 10, 20 empresas vêm e colocam o preço ali para comprar essa mola. Só que, Lucas, na hora que é feita a licitação, não é bem da forma que a gente acredita que deveria ser. Vou dar um exemplo claro que nós conhecemos. Você vai comprar um dipirona na farmácia para o seu filho que está com febre. Ela custa na farmácia R$2? Não sei. Estou dando um exemplo, eu também compro, mas compro com fralda junto, pois então não guardo o valor separado. Quando você vai comprar essa dipirona numa licitação, estou dando um exemplo de dados que estão contidos até no portal da transparência. A dipirona é compra por R$5, R$6, R$8. Mas, pastor, por que você deveria ser compra mais barato porque é por licitação? Também não sei dar essa resposta. Infelizmente isso acontece, não é em São Miguel, em todos os lugares, não deveria ser assim, mas acaba sendo. A diferença é que a OS, ela não é uma instituição pública, ela é o terceiro setor. Ela vem para desburocratizar e facilitar. Enquanto a dipirona custa R$2 para mim e para você, para a prefeitura custa 5, a OS compra por 80 centavos. R$1. Estou te dando um exemplo de uma coisa básica. Então, o intuito da organização social na gestão de um hospital é justamente isso. Por isso que o preço do contrato que é pago para a OS hoje é o valor aproximado de 12 anos atrás. O hospital hoje, para ser gerido pela gestão chamada prefeitura, tornaria hoje 1,5, 2 vezes a mais do que era o valor pago hoje. Eu estou te dando dados, informações, para depois eu responder a sua pergunta. Sim. Para as pessoas entenderem e as pessoas não simplesmente, eu ouvi falar que é assim, não existem, porque, Lucas, se não fosse certo, ouvinte, se não fosse assim, os grandes hospitais do estado hoje não seriam geridos por OS, e são. Você vai no Hugo, no UGOL, você vai nos grandes hospitais, todos são geridos por sistema de OS. Por que dá certo lá? Por que não está dando certo aqui? Aí existe a questão de gestão contratual. O município ele é limitado.
E dentro das limitações, às vezes a falta de repasse em dias dificulta que algumas coisas sejam cumpridas. Isso não é falta de vontade da prefeita. Até porque no que é relacionado à saúde, ela não economiza, porque ela se dedica mesmo pelas pessoas. Se dedica. Se você for olhar a quantidade de pessoas que são levadas para Goiânia diariamente, semanalmente, casa de apoio, isso aí não tem dedicação mesmo pela vida humana. A saúde ela ocupa hoje um alto índice dos recursos do município, porque a dedicação nesse ponto é muito grande. Agora, as dificuldades de gestão existem nesse ponto. Quando o repasse às vezes não é feito integralmente na data certa, dificulta a OS de gerir aquele recurso, que já é, em certo ponto, limitado. Então, as informações que eu trago com relação ao OS é essa, para que as pessoas compreendam o porquê da OS. Agora, a opinião pessoal é de cada um. Você disse que tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Eu já vi pessoas em rede social elogiando. Eu já tive várias oportunidades de levar meu filho lá, de ir lá, tive dengue o ano passado, tive uma situação crítica de dengue, fui muito bem atendido, muitas pessoas elogiam. E tem pessoas que têm controvérsia, que criticam. A minha opinião é que eu, tendo a oportunidade de amanhã ou depois poder estar à frente da gestão do município, é de tocar o hospital municipal sem a OS. É a minha opinião pessoal. Eu acredito que isso pode acontecer de forma transparência, com gestão, com economia de recursos. Agora, ponto, vamos mudar o assunto. Falar que o prefeito vai entrar lá dia 1º, dia 2 de janeiro e tirar o OS, não é assim que funciona. Porque existe um contrato em vigor. E legislação contratual é algo muito bem feito, é algo muito sério. Então, eu não vou chegar aqui porque você fez essa pergunta e vou falar pelo cotovelo que o meu compromisso é esse, porque existe um contrato que depois da nova gestão ainda vigorará por mais 2 anos. Então, nós teremos um contrato que ainda vai vigorar em 2025 e 2026. Então, tem que ser analisado isso. Vou te dar um exemplo de um prefeito de uma cidade vizinha do norte de Goiás, que fez a campanha política dele prometendo que ia retirar o OS no primeiro dia do mandato. Ele chegou dia 2, ele retirou o OS. Mas com poucos meses depois, a justiça determinou que a OS retornasse, porque tinha um contrato muito bem feito. Então, opinião pessoal, cada um tem a sua. Mas os dados que existem, técnicos, contábeis, de contrato, têm que ser analisados sim. E as pessoas precisam estar cientes para entender como que as coisas funcionam na realidade. E é igual eu falava mais cedo, né? A gente, quando tá fora, a gente tem uma visão, né? É igual o técnico de futebol. Às vezes assistindo o jogo, eles falam, por que esse técnico colocou esse cara nesse lugar, naquele outro lugar? Só que quando você está dentro é diferente. E assim, eu sempre tenho falado com as pessoas que estão aí para concorrer, assumir um cargo público do nosso município, que trabalhe com seriedade, trabalhe com honestidade, que olhe para a população, porque estando hoje com o Conselho Tutelar, a gente consegue ir em muitos lugares, né? A gente consegue estar em muitas casas, em muitas situações, então a gente vê que tem algumas áreas que precisam ser organizadas dentro do município, mas isso não é dizer que é culpa da prefeita, eu falo isso no modo geral, não é só São Miguel, porque assim é muito difícil. Hoje você não vai andar no Brasil e ver uma cidade que está perfeita, né? Então, assim, tem muitos pontos para serem colocados a consertar. Mas, assim, pastor Eduardo, a gente vê que, é igual você falou a questão da OS, falando aqui, a população uns é contra, outros é a favor, mas é aquela questão, será que se fosse a administração que eu estou tocando, será que estaria melhor? Então, assim, são pontos e pontos. Não tenho dúvida que desafios teria de qualquer forma. Todas as formas. Desafios teria de qualquer forma. Você é natural de São Miguel, nasceu aqui? Não, eu sou de Niquelândia, vim em 2003 para cá. Então você veio um pouco antes de mim. A gente sabe de várias gestões que teve melhorias e dificuldades e divergências na saúde, em todas as áreas, na educação,
Então, falar é uma coisa, estar lá dentro para fazer com propriedade e seriedade é diferente. Pastor Eduardo, quero agradecer mais uma vez a visita do senhor aqui para esse bate-papo. A gente sabe que as palavras têm que ser um pouco limitadas porque entra nesse período político, a gente não pode estar falando muita coisa, a gente talvez teria muitas coisas para falar, mas tem que seguir aí a legislação eleitoral. Mas a gente fica agradecido pela visita do senhor aqui. Sempre que a gente precisa, o senhor atende. Eu parabenizo o senhor pelo trabalho que você tem prestado como vice-prefeito, porque tem pessoas que só vê o lado ruim, só quer criticar. Tem gente que não acha, pastor Eduardo, benfeitoria em nada, só pega as coisas ruins. Mas assim, a gente agradece o senhor por esse serviço prestado como vice-prefeito de São Miguel do Araguaia. É árduo, né? Igual a gente falou mais cedo aqui, que a gente teve uma viagem junto, ali em Brasília. A gente sai de casa, arrisca a vida, e nesse dia em questão a gente chocou aí numa carreta, mas Deus deu livramento, foi muito, na hora foi susto, mas estamos aqui para contar história. Então, assim, cada vez que você viaja buscando um recurso, você sai da sua casa, do seu conforto, do seu lar. Tem gente que acha, mas pega diária, né? A gente teve recentemente viajando ali para Goiânia, mas não é fácil, né? Despesa, alimentação, hotel, canseira. Então, assim, o político, ele trabalha muito, né? Tem gente que pensa que o político não trabalha, né, pastor Eduardo? Mas a gente vê que os cabelos aí tá caindo aí. Aquilo tá caindo, tá ficando branco. Tá caindo. Mas, no modo geral, pastor Eduardo, parabenizar. Obrigado. E que o senhor possa deixar aí um abraço aí para as pessoas, que o senhor possa aí olhar para essa câmera e falar com seus, vamos dizer assim, amigos de São Miguel do Araguaia aí. Sim. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui. Mais uma vez te agradecer. Agradecer todos os, eu não sei se diz ouvinte, como é que fala, mas aqueles que estão nos assistindo, né? Seja agora, ao vivo, seja depois que fica gravado, né? Que Deus abençoe você, Deus abençoe nossa cidade, né? E eu não sei se eu posso citar aqui as minhas redes sociais? Pode falar. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Siga-me nas nossas redes sociais, PR Eduardo Seabra, né? PR de pastor, PR Eduardo Seabra, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você vai ver um pouco do nosso trabalho, da nossa dedicação. E eu coloco à disposição o meu nome, o gabinete ali na prefeitura, né? Para servir, para atender. Quando eu não estou ali, está o Edmundo ali nos atendendo, nos representando também. Aquilo que nós não dermos conta de fazer, a gente vai ser sincero, mas vamos tentar, vamos correr atrás e vamos nos dedicar até o último instante. Obrigado mesmo. Pessoal, é isso aí. Recebemos aí o pastor Eduardo hoje aí, nosso programa. É o 9º episódio, se eu não estiver enganado. É o 10º episódio. Passou perto. Passa rápido. E assim, pessoal, não se esqueça de comentar no vídeo anterior do sorteio aí do Food Truck do Leão. Vai lá, comente o seu nome para concorrer aí o açaí. Nós já batemos 200 seguidores e vai fazer o sorteio também de R$200 também. E agora a meta é 300 seguidores, né? Vamos lá, pessoal, nos ajuda aí. Segue lá, curte, comenta. Então, pessoal, muito obrigado. E quero dizer para vocês que não esqueçam de compartilhar, de seguir a gente. E pode ter certeza que cada vez mais vai ter aí programas. Pastor Eduardo, quero aqui estender o convite futuro, se Deus abençoar, a gente receber o senhor aqui ano que vem também. E esse ano, quando começar ali também a corrida eleitoral mesmo, a gente quer falar com o senhor sobre os projetos políticos, porque quando começa ali mesmo, o senhor pode estar falando, né, sobre projeto político, para a população ficar vendo, né, ficar ciente aí das propostas. E muito obrigado. E, pessoal, fique com Deus e até o próximo episódio.